Olá, seja bem-vindo à aula de reserva emergencial do curso Aprendendo a Investir. Na aula de hoje, a gente vai aprender a montar uma reserva emergencial, a dimensionar ela, a aprender as características que os investimentos que eu vou alocar esse dinheiro têm que ter, tá bom? E vamos fazer uma breve introdução ao mercado de renda fixa. Então não sai daí e vamos para a aula. Ao dimensionar uma reserva emergencial, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o seu perfil pessoal e o seu perfil profissional. Não fica com medo não, é bem tranquilo. O que é o perfil pessoal? Se você tem filhos, se você é casado, se você viaja muito, se você tem gastos excepcionais, fiquei triste, vou ao mercado gastar um dinheiro, vou às compras. Isso tudo você tem que se conhecer. O perfil do Suitability aqui na nossa plataforma também te ajuda um pouco a conhecer as questões de risco. Porém, as questões pessoais, elas são tão importantes quanto e você precisa descobrir elas de forma autônoma, sozinha. E os riscos profissionais são os riscos inerentes à sua atividade de ganhar dinheiro. Por exemplo, se você por um acaso é autônomo, se corre o risco de, por exemplo, se sua profissão deixar de existir. É lógico que depende da profissão, é lógico que depende qual é o setor que você está colocado, mas você tem que levar em consideração que você pode ficar algum tempo sem fazer clientes. E durante todo esse tempo, você tem que garantir a sua subsistência. A reserva emergencial ela tem essa finalidade. A finalidade de manter a sua subsistência, os seus gastos corriqueiros mensais, para que você não passe fome, para que você não passe necessidade, mesmo tendo capital. Levando esses aspectos em consideração, quanto maior o risco, maior o tamanho que tem que ser a sua reserva emergencial. Quanto maior os gastos que você tem, maior a necessidade de ser o tamanho da sua reserva emergencial. Então, vamos aqui para o quadro, que eu vou mostrar para vocês um cálculo bem simples que a gente faz para calcular a reserva emergencial. Tudo que a gente tem que levar em consideração como valores é o seu custo de vida. O seu custo de vida é a nossa referência para calcular a reserva emergencial. E quantas vezes o meu custo de vida eu tenho que armazenar numa reserva de emergência? Bom, isso vai depender muito do seu risco, mas a régua ela tende a variar entre 3 a 6 vezes o seu custo de vida. No mínimo. Lógico, se a sua profissão for mais arriscada, se você correr mais o risco de ficar mais tempo, se você correr o risco de ficar mais tempo sem ter receita, obviamente que a sua reserva precisa ser maior do que 6 vezes o seu custo de vida mensal. Tudo bem? Então, se você corre o risco de ficar 1 ano, 2, você, por exemplo, é um construtor imobiliário e você demora para vender os seus imóveis, você não tem você precisa ter uma reserva de emergência no tamanho do período de tempo que você estima ficar sem receita. Bom, até aqui você entendeu como dimensionar o tamanho da sua reserva emergencial. Tudo bem? Ela tem que ser entre 3 e 6 vezes o seu custo de vida. E esse de 3 a 6, no mínimo, depende muito do seu risco profissional e do seu risco pessoal. Ou seja, depende de aspectos unicamente seus. Cada um tem um tamanho de reserva emergencial próprio para si. Então não adianta nada você perguntar para um gerente de banco ou perguntar para algum assessor qual que tem que ser o tamanho. Isso depende mais de você do que do próprio mercado. Agora, o que depende do mercado? O que eu posso te ajudar a complementar a sua reserva emergencial? Vamos lá? Quais são as características do investimento que você tem que buscar para investir na sua reserva emergencial? O investimento tem que ter alta liquidez, Por que tem que ter alta liquidez? Se eu precisar do dinheiro, eu tenho que acessar ele da forma mais rápida possível. Aconteceu uma emergência, meu pai bateu o carro, roubaram a minha mãe, estou com dor de barriga. Eu tenho que ter o dinheiro ao alcance da minha mão para poder sanar a minha necessidade. Outra característica importante que a sua reserva de liquidez tem que ter enquanto investimento é baixo risco. O que é baixo risco? O baixo risco, ele é a chance de você perder aquele dinheiro. Ela tem que ser mínima, tanto na parcialidade como na integralidade. Você não pode perder nada desse dinheiro, porque se um dia você precisar dele, você pode não tê-lo. E aí, fazendo falta, o prejuízo é muito maior. Aí tem que pegar empréstimo, e aí a situação fica bem ruim. Então,
Esse é o contexto da reserva emergencial. Mais à frente, aqui no curso, você vai ver algumas aulas descrevendo um pouco melhor investimentos que tenham essas características. Vou já me antecipar um pouquinho e já vou te trazer renda fixa, bom, e renda fixa é a categoria de investimento que você tem que buscar na hora de investir na sua reserva emergencial. Bom, a reserva emergencial basicamente é assim que é feito o cálculo e é assim que é feita a alocação. Se você ficar com alguma dúvida, tiver alguma questão que você gostaria de tratar com um profissional do mercado, nós temos um acesso aqui para você mandar uma mensagem diretamente para a gente. Eu fico à total disposição para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas e nos vemos na próxima aula.